pessoal, tudo bem? Nós recebemos muitos comentários e dúvidas sobre locação com GNSS, por isso nós preparamos um conteúdo referente à locação. Esse conteúdo será dividido em duas partes. A primeira parte, que é esse vídeo, onde nós vamos falar sobre o conceito da locação e tudo aquilo que nós precisamos fazer antes de ir a campo. Então, no escritório, passo a passo, o que você precisa fazer para que em campo você tenha sucesso com a sua locação. E o segundo vídeo vai ser a parte prática em campo, onde nós vamos ver locação de corte e aterro, locação de polilinha, que são funções que acaba a gente tendo dúvida em campo de como fazer a locação. Então, mas o que é a locação? De forma simples, locação é o processo de pegar o projeto e materializar em campo. Então você recebe ali o projeto do seu cliente e você precisa materializar isso em campo para que ele possa iniciar ali o processo de construção daquele projeto. Então, quando nós recebemos aquele projeto com pontos, linhas, cotas, a gente precisa materializar isso em campo para que a partir disso a gente consiga iniciar essa construção. E agora vamos à parte do escritório. E a primeira dica é: faça sempre essa conferência no escritório. Não deixe para poder importar os pontos em campo. Porque se você deixar para fazer isso lá, o campo sempre é mais desconfortável, né? Você vai estar no sol e se der qualquer problema, muitas das vezes a gente não tem acesso ali à energia no campo, então você não vai conseguir ligar o seu computador para poder importar os pontos, para poder resolver qualquer questão. Então faça sempre a preparação no escritório. Confira o sistema de coordenada, importe os pontos, crie a obra no escritório. Tudo que você puder adiantar para essa parte de campo é essencial que você o faça, para que você seja mais ágil na sua parte de campo. Então vamos lá. O primeiro passo é nós importarmos esses dados para dentro da coletora. Então nós vamos sempre criar primeiro uma obra para depois importar o seu projeto que você irá alocar. Por que nós precisamos criar a obra? Porque se você importar esses dados numa obra já existente, ele vai sobrepor os pontos, o que pode confundir você em campo na hora de fazer a alocação. Por exemplo, você estava fazendo a obra da Maria. A obra da Maria já tem 400 pontos e aí você importa esse projeto que você vai alocar. Acaba que vai sobrepor em cima da obra da Maria e aí pode ser que tenham pontos com o mesmo nome. Por exemplo, se você tem o hábito de deixar sequência, né, como 1, 2, 3, vai acabar sobrepondo. Então o ideal é sempre que for importar pontos ou um projeto, né, um DXF, um DWG, que você crie primeiro a obra. Então vou abrir aqui com vocês o Landstar 8, vamos criar um projeto. Nesse momento também é importante que você saiba qual que é o sistema de referência que você vai utilizar no seu projeto. Então vou clicar aqui na aba Projeto, no ícone Projeto, Novo. Vou dar um nome para esse projeto. Você pode definir o nome do operador. É opcional. Ele me pergunta se eu quero utilizar uma referência de algum projeto, por exemplo, eu quero puxar o mesmo sistema de referência de um projeto que eu já utilizei ou se eu quero setar um novo sistema. No meu caso, eu não vou puxar aqui de nenhum projeto, né? O mesmo sistema, então eu vou desabilitar essa opção aqui, ó, projeto de referência. E ele vai me perguntar então, qual é o sistema de coordenadas? Ah, Andressa, mas como que eu vou saber? Isso você vai precisar, né, verificar com a pessoa que te contratou para poder fazer a alocação desse projeto. Esse projeto, ele está georreferenciado? Esse projeto, ele é arbitrário? Como que vocês estão fazendo lá hoje? Quem que fez a parte topográfica desse projeto? Às vezes, a mesma pessoa que fez a parte inicial, né, que fez o levantamento topográfico para poder fazer o projeto, é a mesma que vai locar. Então, nesses casos é mais fácil, porque já sabe qual que foi a orientação utilizada, provavelmente já deixou um marco materializado em campo e tudo isso vai facilitar. Mas algumas vezes, né, pode acontecer que a pessoa te contrate para locar e você não tem essas informações. Então, o ideal é você verificar. Se caso ela falar que vai ser arbitrário, você pode pegar então um projeto lá em campo, né? Você coletando ali pontos, você consegue georreferenciar ele para poder seguir com essa locação, ok? Então, no caso, eu vou setar aqui o Sirgas 2000, zona UTM 23, porque é o que o meu projeto que eu vou alocar está georreferenciado. Vou clicar aqui em OK
e o meu projeto já foi criado. Prontinho o projeto criado e agora nós vamos para a parte 2. Eu já estou aqui com a minha coletora, com o cabo e eu vou plugar no computador. Sempre lembrando que quando conectar a coletora pelo cabo é necessário que você peça para poder transferir esses dados. Então você vai em Sistema Android, vai clicar e vai selecionar a opção de transferência de arquivo, para que a gente consiga acessar a memória da coletora. Então aqui nós temos alguns arquivos que eu separei com extensões diferentes para que a gente possa ver como que é a importação. Então eu deixei aqui pra gente um TXT e um DWG. Vou pegar aqui, copiar, vou vir em HCE 600, armazenamento interno. Eu tenho o hábito de colocar sempre dentro da pasta download, que eu acho mais fácil para poder achar na hora de importar, mas você pode colocar dentro de outras pastas aqui dentro da coletora, pode até criar uma pasta para poder colocar os arquivos, ok? Então eu deixei aqui um desenho, né, aqui na extensão DWG e um TXT para que vocês possam ver a diferença da importação. Então prontinho, já com os meus arquivos aqui dentro, posso retirar o cabo e seguir com o processo. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos em importar, para importar o arquivo de texto, ele vai nos perguntar qual que é o formato desse arquivo de texto. Eu vou abrir aqui ele com vocês e ele vai aparecer aí na tela para que vocês possam ver o formato do arquivo, ó. Então, nós podemos ver que esse TXT, ele não tem cabeçalho, o decimal dele é ponto e o de informações, né, o que separa as informações é vírgula, e ele está com a seguinte ordem: o nome, que aqui é M1, M2, M3, a descrição, que está marco, né, que pode ser MF, né, depende ali do seu projeto, como que estão essas coordenadas e o que você irá alocar. E aqui as coordenadas, que está o norte primeiro, que é a minha coordenada maior, e o oeste, que é a coordenada menor, e a minha altitude. Então, meu TXT está com esse formato. Então, aqui na coletora, eu preciso colocar o mesmo formato do meu TXT. Então, é importante você conferir como que está o seu TXT, porque aqui na coletora vai ser necessário que você informe qual que é esse formato. Porque pode parecer que você não vai confundir, né, os eixos, mas acaba que a gente esquece, ou talvez um outro profissional te enviou o TXT, então sempre confira. Por quê? Se você importar com os eixos invertidos, por exemplo, no TXT está norte-este, e aqui no formato você colocou este-norte, então vai ficar com o eixo invertido, consequentemente a sua alocação não vai bater e você vai ficar quebrando a cabeça em campo. Então sempre se atente. Confira antes de você selecionar o formato. Então aqui já está certinho, esse é o meu formato mesmo, não possui cabeçalho, a extensão é TXT, o separador é vírgula. Então tudo que a gente conferiu aqui, a gente coloca aqui na coletora. Então assim, ó, vou clicar que dá para vocês poderem alterar. Então cliquei aqui só para vocês verem, dá para poder alterar o formato. Você pode adicionar um formato também caso o seu TXT não esteja daquela forma. Então pronto, agora eu vou clicar em próximo, vou vir aqui em armazenamento interno, clico novamente, vou na pasta download e vou selecionar o meu locação.txt e vou pedir para abrir. E ele apareceu para mim, importação realizada com sucesso, 6 pontos importados. Eu dou um OK e nesse momento eu já consigo visualizar esses pontos aqui para mim na lista de pontos. Então, perfeito. A primeira forma de importar já foi feita. Agora nós vamos fazer a segunda forma de importar, que nós vamos utilizar a ferramenta Implantação CAD. Se caso o seu projeto for com linhas, polilinhas, for um desenho, você não vai conseguir importar ele por essa função aqui da aba Projeto, Importar. Será necessário que você utilize aqui na aba Levantamento a função Implantação CAD. Aqui na Implantação CAD, você vai nesse menu lateral
esquerdo e vai clicar em CAD e vai selecionar o arquivo. Vou selecionar aqui o sobreposição Anivaldo. Vou pedir para abrir. Ele vai me perguntar se eu quero a tela de fundo na cor preta ou na cor branca. Aí fica ao seu critério qual que você prefere, né? Para poder visualizar melhor. Vou deixar aqui no branco, ok? E agora ele vai carregar. Eu particularmente gosto mais do preto. O branco, olha, eu acho que fica muito claro dependendo da cor das linhas, mas você pode aí decidir qual que fica melhor. Então aqui no momento já está importado e a gente já consegue locar tanto o TXT quanto o DWG. Então essa segunda parte também a gente já concluiu. Então antes de seguir, o que é necessário fazer? Como a gente já importou os dados, é sempre bom a gente conferir os eixos, se ficou certinho as coordenadas. Aqui no desenho, nós podemos utilizar essa função, que é a setinha com a bolinha, pegar um ponto, né? Clicar aqui em piquetagem, que a gente vai conseguir ver as coordenadas desse ponto, né? A orientação, e aí a gente vai saber certinho se as coordenadas, se os eixos ali, eles estão invertidos ou não. Agora, os pontos que a gente inseriu, aqui dentro da tela de locação, no canto superior esquerdo tem essa opção de um dedinho com um pontinho. Você clica nele, você vai conseguir visualizar os pontos que você importou do TXT. Também, antes de você ir a campo, eu aconselho que você verifique os eixos, se foi importado corretamente. Igual aqui, ó, eixo norte é a coordenada maior, né, 7 milhões, então perfeito, e o eixo este também está certinho, 609 mil. Então, ok, tudo certo. E antes da gente ir para o nosso próximo vídeo, que será a parte prática, vou deixar aqui mais uma dica e um ponto muito importante que você sempre deve conferir, e eu aconselho que você faça isso no escritório, que é saber se vai ter algum ponto para você instalar a sua base lá em campo. Por quê? Para fazer a locação, você precisa partir de um ponto conhecido, porque se você partir de um ponto arbitrário, toda a sua locação vai ficar errada ali do seu projeto. Então, é muito importante que você confira antes de ir a campo qual que é a referência desse projeto que você irá alocar e se por acaso já tem um ponto materializado. Porque se caso não tiver e esse projeto for georreferenciado e não foi você que fez o levantamento, será necessário que você perca aí um dia, né, para poder fazer o rastreio da base, processar e ter um ponto, né, georreferenciado para que você possa instalar a sua base e fazer a locação. Por que eu estou falando sobre isso? Para que você também possa cobrar esse dia a mais que você vai estar fazendo ali o rastreio da base do seu cliente. Então, até para fins ali do orçamento, é necessário você ter essas informações. Por isso, essas verificações são importantes para orçar corretamente o serviço para o contratante e para passar um prazo assertivo. E essa foi a parte 1 do nosso vídeo sobre locação com GNSS. E na parte 2 nós vamos ver a parte prática. E aí, eu esqueci de alguma coisa? Alguma dica? Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo!